amada igreja, está começando mais um culto da Tibapa e eu estou muito feliz por estar aqui hoje participando desse encontro tão especial e eu gostaria de convidar você para que aí da sua casa você participe também. Então, vamos juntos louvar, adorar, engrandecer ao nome do nosso Senhor, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Estaremos lendo agora o Salmo 136, dos versículos 1 ao 9. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com a habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Amém? Ore comigo assim, igreja, agora todos juntos, em concordância, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui alegres, contentes, porque o Senhor é um bom Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua presença. Espírito Santo de Deus, tu és a verdade. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e vai fazer ainda em nossa vida, Senhor. Obrigada pela vida da tua igreja. Estamos aqui essa noite para adorar o Senhor. Em concordância, Espírito Santo, toma o teu lugar em nossos corações. Sonda os nossos corações nesse momento, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, aquilo que temos feito, que tem entristecido o teu coração. Que o Senhor se alegre conosco, Pai Santo. Nos ajuda a viver em unidade, Pai. Nos ajuda a viver em harmonia, em amor uns com os outros. Nos ajuda a cumprir o teu propósito aqui nessa terra. Que no culto de hoje à noite, que está sendo feito em adoração ao Senhor, o Senhor se agrade de tudo que está sendo feito. Pai Santo, abençoe todas as mãos que estão por trás dessas câmeras, Pai, que demonstram amor pelo Senhor Jesus, servindo ao Senhor com alegria. Pai Santo, a palavra do Senhor, que é a verdade, que vai ser ministrada pelo teu Filho essa noite. Espírito Santo, que o Senhor torne os nossos corações sensíveis à tua palavra. Pai, que tu encontre um lugar pleno, completo de sabedoria, de soberania em nossas vidas, Pai Santo. Queremos crescer, Senhor Jesus, queremos crescer em graça e conhecimento, queremos fluir, Pai Santo, em tudo aquilo que está disponível para nós. Pai, que a nossa voz tenha alcance a muitos lares, as pessoas sedentas pela palavra de Deus. Aqueça o nosso coração, Espírito Santo, com o teu fogo. Que haja fome, que haja sede da palavra do Senhor, que haja sede pela tua presença, que possamos anelar a tua presença, assim como a corça suspira pelas águas, assim possa ser a nossa alma, suspirando por sede do Senhor, do Deus vivo. Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, ser conosco como igreja do Senhor. Vem, Senhor Jesus, fortalecer a fé de cada um dos teus filhos e filhas. Nos ensine a romper, a crescer, a batalhar pela nossa fé, a exercê-la diariamente em situações do nosso dia a dia, que nos servem como provações, que nos servem, Senhor Jesus, como uma forma de crescer no conhecimento e nas revelações do teu Santo Espírito. Que o Senhor seja com a igreja do Senhor, não só essa noite, Pai Santo, mas todos os dias de nossa vida. Receba a honra, glória e todo o louvor devido ao teu nome. Oramos como igreja do Senhor, crentes, Pai Santo, que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor se alegre de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos adorar o nosso Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado. Amém. A palavra do Senhor nos diz: crie, por isso falei. Nossa palavra tem poder, queridos. A nossa palavra pode gerar no mundo espiritual aquilo que não existe. Então nós cremos que a palavra de fé pode gerar coisas incríveis na nossa vida. Vamos começar a declarar a nossa fé nessa noite com esse hino que fala sobre fé. A fé que constrói caminhos que nós não podemos ver com os olhos humanos. Então
quero ensinar para vocês. Cante assim comigo. Vim aqui declarar a palavra tem poder. Minha boca vai gerar o que eu preciso ver. Vou amar e atrair o melhor de Deus pra mim. Pela fé eu posso ver o que acredito em Deus. Vamos cantar mais uma vez, diga eu vim aqui declarar a palavra tem poder. Minha boca vai gerar o que eu
Então, igreja, agora é o nosso momento, tá, de celebração, e vamos celebrar ofertando e dizimando ao Senhor, porque isso agrada muito o coração do Pai. Lembre-se, nós semeamos, nós estamos na lei da semeadura, a nossa vida, aquilo que a gente planta, a gente colhe. O nosso Deus, ele não é um Deus de barganha, mas ele é um Deus justo, ele é um Deus fiel, e ele quer que nós possamos transbordar em generosidade e em honra, porque servir ao Senhor é um grande privilégio, e também temer o nome do Senhor é uma forma de nós praticarmos aquilo que nós recebemos do Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de adorar ao Senhor, aí onde você está, com o seu smartphone, o seu telefone na mão, e fazer agora a sua oferta e o seu dízimo. Nesse momento vai aparecer, já deve estar aparecendo aí na sua tela, no seu visor, um QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e ele já vai levá-lo diretamente para as nossas contas bancárias de nossa igreja. Não deixe de adorar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, e de abençoar o reino do Senhor, porque a obra do Senhor não para. As nossas despesas e o reino do Senhor não tem parado. Nós precisamos continuar semeando na vida das pessoas e servindo ao reino do Senhor com alegria. Que você possa honrar o Senhor com os seus bens, ser fiel ao Senhor, e que você possa ver o sobrenatural do Senhor, porque Ele é um Deus muito fiel e Ele não vai desamparar você. Você ofertando ou não ao Senhor, você dizimando ou não ao Senhor, Ele se mantém fiel ao Senhor, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Que você possa, com uma atitude de fé, prová-lo, e você verá o quanto você será recompensado na sua vida espiritual, em crescimento com o Senhor, e também em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e que não falte nada no seu celeiro, que você tenha muito para você repartir com aqueles que não têm nada, ou com aqueles que têm muito pouco e precisam da nossa ajuda. Que Deus em Cristo te abençoe, meus irmãos. Amém. De Bapa, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Este é o nosso último momento missionário da campanha Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E hoje eu vou apresentar para vocês resultados dessa campanha. Como vocês sabem, nós iniciamos ela no começo de março, e alguns dias depois nós entramos em isolamento social. É algo que a gente nunca tinha vivido antes. Então essa campanha ela foi muito desafiadora, especialmente por isso. Porque nós pensamos, como vamos fazer uma campanha missionária em tempo como esse, né? Numa situação como essa que nós estamos vivendo. Mas Deus nos deu criatividade, nos deu estratégias, e a campanha aconteceu. E nós encerramos essa campanha no dia 12 de julho, com um culto, onde o pastor Luiz Henrique foi o mensageiro desse culto. Mas no dia 18 nós tivemos a última atividade da campanha, que foi o nosso leilão missionário. Então nessa campanha nós tivemos o desafio de R$20, onde nós fomos desafiados a ofertar no mínimo R$20. E se nós tivéssemos um número bom de pessoas ofertando R$20, nós chegaríamos no nosso alvo, que é de R$5.000. Nós tivemos também o desafio dos PGMs, onde cada PGM foi desafiado a ofertar R$250, levantando entre os seus membros, né, as pessoas que fazem parte dos seus PGMs. E nós tivemos também o leilão missionário, nós tivemos rifa missionária. Dentro da realidade que nós vivemos hoje, aquilo que Deus nos proporcionou, aquilo que Deus nos deu, né, a ideia de realizarmos. E essa campanha foi uma campanha muito especial. E ela aconteceu também para a glória de Deus. E nosso alvo é o mesmo alvo que tem sido das últimas campanhas, de R$5.000. Então agora eu vou falar para vocês quanto que nós arrecadamos nesta campanha. O valor, meus irmãos, foi de R$3.911. Talvez você esteja pensando aí, nossa, para a realidade que nós estamos vivendo, foi uma quantia boa. Mas eu digo a vocês que não. Porque antes, quando nós não tínhamos pandemia, as nossas últimas campanhas também o alvo era de R$5.000, e nós não alcançamos esses alvos. Onde nós podíamos fazer muitas coisas. Inclusive a feira missionária, que já é tradição na nossa igreja. E mesmo assim a gente nunca alcançou esse alvo de R$5.000. Por isso que nós nunca mudamos ele. Mas a gente, como equipe de missões, nós também nunca tivemos coragem
de diminuir esse valor. Porque um alvo de R$5.000, meus irmãos, é muito baixo. Comunidades ribeirinhas, elas têm esse alvo de R$5.000 e elas alcançam. E olha que o contexto delas é completamente diferente do nosso. Recentemente, nós recebemos uma informação que nos alegrou muito, mas ao mesmo tempo, como igreja, como Tibapa, entristeceu o nosso coração como equipe de missões, que uma igreja no sertão da Bahia, o nome da igreja é Igreja Batista no Sertão, eles, com 60 membros, arrecadaram mais de R$10.000 para missões. Então, meus irmãos, qual é a nossa desculpa como igreja? A verdade é que nós não temos desculpas. Irmãos, vocês sabem o que é missões? Nós, da equipe de missões, divulgamos nos grupos da igreja uma pesquisa para saber de vocês como que vocês entendem as campanhas missionárias que são realizadas na nossa igreja. O objetivo desse questionário é para que nós, equipe de missões, melhoremos as nossas estratégias e o nosso trabalho de promoção de campanhas missionárias na nossa igreja. Nós temos uma equipe de 12 promotores de missões na nossa igreja e todos nós amamos missões. Mas hoje, olhando para a realidade da nossa igreja, talvez o que eu vou falar para vocês agora pode doer no seu coração e eu espero que de verdade incomode, porque muitas vezes um incômodo ele gera uma transformação nas nossas vidas. Irmãos, a Tibapa diz que ama missões, mas na verdade nós amamos missões? Por que a pergunta? Quando eu amo missões, eu oro pelos missionários. Por quantos missionários você tem orado diariamente? Vocês conhecem quais são os missionários da nossa igreja? Vocês sabem quem são os missionários no Tocantins? Vocês sabem quais são os 2 missionários que a nossa igreja apoia? E eu tenho certeza, irmãos, que se você não sabe essa resposta, não é porque a equipe de missões nunca falou, porque nós já falamos várias vezes. Mas, irmãos, por quantos missionários vocês oram diariamente? Quantos de vocês adotam projetos missionários? E missionários, seja aqui no Tocantins, no Brasil ou no mundo? Quantos de vocês já participaram de alguma viagem missionária para Caseara? E não foi por falta de convite. Irmãos, missões é oração, missões é adoção, missões é contribuição, missões é ir até os campos. E tudo isso tem sido proporcionado pela nossa igreja. Agora, algumas atividades não, por causa da pandemia, né, que nós estamos vivendo, por causa do isolamento social. Mas o que você tem feito? Quanto de você tem dado para a obra missionária? Irmãos, nós não amamos mais missões porque nós esquecemos que um dia nós fomos alcançados por missões. A Tibapa tem 26 anos. Vocês sabiam que nós somos uma igreja que foi plantada por missionários? Você sabia disso? Foram pastores missionários. Vocês sabiam que na nossa igreja já tiveram missionários dos Estados Unidos? Pois é, nós tivemos missionários dos Estados Unidos contribuindo para a plantação da nossa igreja. Irmãos, nós nascemos de missões. O que aconteceu no processo da nossa igreja para nós não amarmos mais missões? Para nós não nos envolvermos mais com missões? A diferença entre a Tibapa de hoje e a Igreja Batista no Sertão, que alcançou mais de R$10.000 com 60 membros, é que eles ainda mantêm vivo no coração deles o amor pela obra missionária, porque eles sabem que foram alcançados. Irmãos, quem muito foi perdoado, muito é grato ao Senhor. Nós fomos perdoados dos nossos pecados, meus irmãos. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Então nós precisamos declarar a salvação às outras pessoas. Onde eu não posso ir, Deus envia missionários. E nós precisamos segurar as cordas onde esses missionários estão, orando por eles e enviando as nossas ofertas. Crie no seu coração o amor pela obra missionária. Ore diariamente, oferte. O seu alvo individual tem sido um alvo de fé ou é aquilo que você pode dar? Irmãos, vamos amar missões. Ainda há tempo.
e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele eu vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Viver pra mim é Cristo e nele eu vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Olá, queridos, tudo bem? Eu tenho um recado muito especial para você e você precisa ficar atento. Graças a Deus, nós voltaremos com os nossos cultos presenciais. E nós teremos algumas normas de segurança para que você fique seguro no nosso culto. Realmente é preciso que você atente para isso. A primeira delas é: você precisa colocar o seu nome na lista de presença. Nós disponibilizaremos no grupo de WhatsApp da nossa igreja um link para que você preencha um formulário, né, botando o nome da sua família e de quantas pessoas você vai trazer. É essencial que você faça o preenchimento desse formulário, porque assim nós teremos a exatidão de quantas pessoas estarão aqui. Bom, por que isso é importante? Querido, se você não colocar o seu nome na lista, quando chegarmos aqui no dia de domingo, teremos lugares reservados, lugares limitados. E se nós fizermos um culto para 40 pessoas, e você for o número 41, você não vai ter onde sentar. Nós precisamos ter uma distância de 1,5 metro entre uma cadeira e outra. Nós precisamos ter um mínimo de pessoas num ambiente fechado como a nossa igreja. Então, para a sua segurança, você precisa fazer a sua inscrição nesse link que vamos disponibilizar no WhatsApp. Ok? Esse link, eu falo inscrição, mas não é pago. É só para nós termos a noção de quantas pessoas estarão aqui no culto. Ok? Queridos, nós teremos aqui na nossa igreja pessoas servindo na frente da igreja ali, recebendo as pessoas com álcool em gel para que você possa espirrar na sua mão. Teremos pessoas também medindo a temperatura de cada pessoa que estiver entrando aqui com um termômetro. E nós também teremos, para aqueles que esquecerem a sua máscara, máscaras descartáveis para aqueles que esquecerem. Mas lembramos, você precisa vir de máscara. Tá ok? Bom, queridos, nós teremos um culto maravilhoso
E se ultrapassarmos o número de 40 pessoas, teremos 2 cultos no domingo. Mas isso não será problema, será muito legal, porque nós teremos o nosso culto iniciando devagarzinho. E eu quero que você tenha paciência, porque essa é um novo jeito de ser igreja que estamos aprendendo. Então, venha conosco, faça parte desse novo tempo da nossa igreja, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Até semana que vem, dia 2 de agosto. Eu dedico essa música a você, para que você perceba que Deus não mudou e o quanto Ele te ama. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que encobrem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, que o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que encobrem o sol, tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, que o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver. Sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que fará o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que
Olá, que bom ter você por aqui. O Antigo Testamento é recheado de grandes histórias bíblicas. Dificilmente encontraremos alguém que não se identifica com as histórias de personagens como Davi, Abraão. A propósito, qual é o seu personagem bíblico mais preferido do Antigo Testamento? Hoje eu estarei com você pensando sobre alguns momentos na vida do profeta Elias. Vamos comigo ao texto? Capítulo 18 de 1 Reis. Esse é o momento alto da vida desse profeta, onde a fé está ativa e por meio da confiança em Deus, Elias faz um grande feito. Perceba, capítulo 18 de 1 Reis, versículo de 25 em diante. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Eles gritavam, dançavam em volta de um altar que eles haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou Baal está ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Elias zomba de Baal. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuavam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Baal não deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor, que estava totalmente em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras que construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, a qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e também sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles os fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles os fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher toda a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quisson, e ali os matou. Preste muito bem atenção nesta parte da história desse personagem bíblico. É um momento de triunfo, de vitória, de autoconfiança e de confiança num Deus que faz intervenções miraculosas e sinais extraordinários na terra. Deus é afrontado, o Deus de Elias é colocado em zombação. 500 profetas zombam do Deus de Elias. E naquele momento altivo, de fé, de confiança, Elias usa a fé que ele tem no Senhor. E Deus faz uma intervenção extraordinária a ponto do coração do povo se voltar para Deus. E não apenas isso, de reconhecerem o Senhor
como Senhor da vida deles. Esse é o momento alto da vida de Elias, e nós gostamos muito dos personagens bíblicos porque eles nos encorajam. Os personagens bíblicos nos faz perceber que, de fato, a semelhança de homens e mulheres que eles foram, nós também podemos vencer. E quando a gente percebe isso de forma muito clara, nós nos identificamos com a vitória desses personagens e celebramos a um Deus que de fato operou de forma extraordinária no passado e que, por vezes, nós acreditamos que Ele atua ainda dessa mesma forma em nossos dias. Em muitos momentos, eu me posicionei assim como Elias, você também. Aquele momento onde sua fé estava em alta, onde você orava e Deus respondia com sinais. Você lembra desse tempo? Pois é. Às vezes nós sentimos saudades desse tipo de relacionamento, um filho que ora e um pai que responde. Mas, de fato, a vida não é apenas marcada por momentos de alta, de fé, de intervenção milagrosa e extraordinária de Deus. Após esse grande episódio, esta grande vitória, Elias recebe uma maldição. E o capítulo 19, que é o próximo capítulo do livro de 1 Reis, nos apresenta como isso aconteceu. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 1. Esse é um outro momento totalmente diferente na vida do profeta. O capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 19 de 1 Reis diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, preste bem atenção, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas de Baal. É muito interessante lembrar que estas palavras, elas são palavras de maldições. São palavras de ameaças e maldições. Em nossos dias, há muitos tons de ameaça, e são muitos. Há muitas palavras de maldições que estão sendo emitidas. Há um espírito semelhante ao de Jezabel, atuante e ativo em nossos dias. Sim, esse espírito ele possui mensageiros. Mensageiros que promovem e anunciam caos e morte. Você já ouviu os enviados de Jezabel? Sim. Eles falam de Covid-19, HN1, morte, crises internas e externas, desemprego, crise econômica. E o mensageiro diz, ainda hoje, parece ser uma questão de tempo, e a vida de Elias seria totalmente tragada. E parece que alguns que estão aqui nos assistindo esperam a morte ou os dias maus como apenas um quando, não um se. É como se você estivesse esperando quando eu pegar a Covid-19, ou quando alguém da minha família morrer, ou quando o desemprego se aproximar da minha família. E a gente fica criando esses medos de fato nos assombram. Palavras de maldições são emitidas diariamente nos noticiários, nas redes sociais. Basta tão somente você dar ouvido ao espírito de Jezabel, que é um espírito muito poderoso e está atuante em nossos dias por meio dos seus mensageiros. Por isso é muito importante você aprender a ouvir bem o Senhor e não dar ouvidos ao espírito de Jezabel que tem atuado de forma tão poderosa em nossos dias. Nossos dias são marcados por muitos medos, medo que Elias teve ao perceber que sua vida estava correndo risco. Há uma sensação que você está correndo risco. Há um pavor tão grande que você esquece que há promessas, há decretos espirituais e eternos a seu respeito. E quando o amor é sobreposto pelo medo, porque a palavra diz que o amor que deve sobrepor o medo e não o medo sobrepor o amor. E quando a sua confiança, daqueles momentos de triunfo, lembra, onde sua fé estava em alta, quando você se esquece das experiências, dos grandes feitos e sinais de Deus no passado, do
povo dele, na sua história de vida. Porque é quase que impossível conhecer um filho de Deus verdadeiro que não tem uma história pessoal, de intervenção poderosa de Deus em sua história pessoal e familiar. Não tem como. E você se esquece. E as palavras de ameaça, o tom de medo, faz a sua fé arrefecer, diminuir. E você teme. E ao temer, Elias quer então proteger sua vida. E ele não protege sua vida na confiança no Senhor, como ele protegeu diante dos profetas de Baal, porque ao invés de matar os profetas de Baal, o morto seria Elias. Mas agora, por meio de uma ameaça, Elias teme, e ao temer, Elias vai para o deserto. É muito impressionante esta imagem de um homem de Deus que um dia esteve forte e agora ele está curvado com medo. Caminha um dia em direção ao deserto e chega ao ponto, meus irmãos e minhas irmãs. Elias, diante das ameaças, ele chega ao ponto, como diz no versículo 4, a palavra diz assim: e entrou Elias no deserto, chegou a um pé de giesta, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Que interessante. Você já se pegou pensando que a vida não tem sentido e razão? Pois é. Quando eu ouço histórias de suicídio, quando a gente mapeia a história do suicida em potencial ou alguém que de fato chegou a cometer o suicídio, a gente fica a pensar, estamos falando da mesma pessoa? Essa semana eu tive um contato com uma pessoa tão inteligente, tão capaz, fisicamente bonita, forte, uma eloquência incrível. E pessoas decidem deixar de viver e a gente fica a se perguntar, o que acontece interna e externamente a ponto de alguém desejar a própria morte? Nós estamos falando de um profeta. Assim são os pastores, as pastoras, os missionários, os líderes. E eu perguntei ao Senhor, Deus, por que Elias foi tão forte diante dos profetas e tão fraco diante das ameaças de momento? Uma mulher gerou sentimentos de morte e derrota num profeta de Deus. E o Senhor ministrou ao meu coração o seguinte: após cada luta, há um tempo de renovação que exige paciência. Após uma grande batalha, como ficam os soldados? Feridos. Após uma grande confrontação, uma grande exigência emocional, o que você precisa? De repouso, de descanso. Então, quando Elias sai de uma grande batalha, uma outra se apresenta. E como está psicoespiritualmente o profeta? Fragilizado. Assim acontece comigo e com você. Você enfrenta uma luta, como se diz no popular, matar um leão por dia. Você enfrenta uma grande luta e no outro dia se apresenta uma maior ainda. E como você está? Fraco. Soldados, quando vão à guerra, precisam de um tempo de reposição física e emocional para continuar guerreando. Pois é no momento de fragilidade, de cansaço físico, emocional e espiritual que o espírito de Jezabel ou Jezabel atua ameaçando de morte. E muitos estão assim, temendo, desanimados, abatidos, sem vida espiritual. Porque a palavra diz que o Senhor é a nossa vida. E quando nós perdemos a confiança no Senhor, a nossa vida acaba. Por isso, eu destaco de forma muito pessoal. São histórias da minha própria vida. Em muitos momentos eu estive tão forte e outros abatidos nesses 4 meses de isolamento. Existiam semanas que iniciavam, parecia o céu estar nublado, de bronze, um peso tremendo sobre nós. E quando digo sobre nós, sobre a igreja, a gente como pastor sentindo aquela opressão, aquele peso. E isso nos abate, isso nos desanima. E a gente olha para a vida do profeta e se identifica tanto. Esses momentos de alta e agora um momento de baixa. Eu quero morrer. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E uma coisa que a gente faz muito nesse momento é olhar para a vida do outro. Como é que o nosso irmão está passando a pandemia? Como é que o pastor
tal está enfrentando, como é que os nossos irmãos estão enfrentando, a gente começa a se comparar. E a comparação é algo sempre muito desigual. Porque você é único, não existe ninguém como você. A forma como você está encarando o isolamento e o distanciamento é você que encara, você não encara como eu. Eu tenho as minhas próprias demandas, a minha personalidade, meu histórico familiar. São tantas coisas que nos diferenciam que não dá para comparar. E quando Elias se compara como seus irmãos do passado se posicionaram diante das afrontas dos adversários, das grandes e poderosas nações, ele diz: Senhor, eu não sou digno de ser contado juntamente com os meus antepassados. E Elias pede a morte quando ele percebe que ele não é como os grandes vultos do passado, Abraão. É muito interessante perceber sobre isso. E o que acontece então? Depois desse momento de luta, do versículo 5 ao versículo 9, ele se deita e dorme. É interessante que as pessoas que estão em estado de sofrimento, elas dormem muito, já percebeu? Duas coisas acontecem, ou ela dorme muito ou ela dorme pouco. Durante o dia ela sente sono e durante a noite insônia. Isso é característica de uma pessoa depressiva. E há estudos sobre Elias, que Elias era uma pessoa que tinha traços de depressão. Um homem de Deus com traços de depressão. E se você é uma pessoa que tem traços ou tem depressão como um diagnóstico clínico, não tema. Homens de Deus, como Elias, sofreu desse mesmo mal. Na verdade, é o mal do século. O mal do século. Depressão e doenças semelhantes, síndrome do pânico, etc. e etc. Elias está num estado de sofrimento tão grande que chega a dormir. E acontece que um anjo toca nele. Em meio ao seu sofrimento e desânimo, um toque de Deus por meio do anjo. E diz assim: levante-se. Ele se levanta. O anjo diz: coma. Esse é o momento que uma palavra como essa é como que a voz de um anjo dizendo: se levante, coma, restaure as suas forças, levante-se. Elias se levanta e come. E quando Elias olha ao redor, junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. É uma refeição preparada pelo próprio Deus. Que incrível! Deus vai preparar refeições para você, eu profetizo isso na sua vida. Deus vai te surpreender, prepare-se. Ele come e bebe, ele está tão exausto, que ele deita-se para dormir novamente. Você já percebeu que suas forças não se renovam do dia para a noite? Após grandes batalhas, você precisa de um grande período de renovação e restauração. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Que interessante. Percebam que comer e beber e descansar preparou o profeta para uma longa e difícil jornada. Entendam uma coisa: batalha, recuperação, batalha. Batalha, recuperação, batalha. Eu não sei em que instância você está, se é batalha, recuperação e já iniciando uma nova batalha. Não sei. Mas uma coisa é certa, não tem como encarar a vida como ela se apresenta para nós, sem entender que a vida se dá entre ciclos de lutas e vitórias. Por isso, entenda algo de todo o seu coração. Levante-se, coma, renove as suas forças, deite, coma, levante-se e prepare-se para as novas fases que esse período vai trazer sobre sua vida e família. Com isso, então, ele se levantou, comeu, bebeu e a palavra disse: fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Que interessante. Então, essa jornada leva Elias para um lugar chamado Monte de Deus. Incrível.
Elias sabe que o lugar de renovação plena é o lugar onde Deus está, ou o lugar onde Deus habita. O que acontece então? Ao chegar no monte de Deus, ele entra numa caverna. Parece com o seu momento, caverna, porque em muitos momentos eu me senti assim no isolamento, numa caverna. E alguns dias, irmãos, foram bem escuros, não só para mim, mas para muitos de vocês. E alguns de vocês que estão me assistindo sabem muito bem o que eu estou falando. Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. É claro, porque ele estava onde Deus está, porque Horebe é o monte de Deus. E Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Notem que Deus não pergunta, o que você está fazendo aí? Aí, na caverna. Deus diz, o que você está fazendo aqui? Porque Deus está onde o nosso sofrimento se apresenta. Então você não está sozinho. Nesse deserto, isolamento, distanciamento, Deus está onde você está. Então Deus diz para você, o que você está fazendo aqui, nesse sofrimento, nesse estado, o que você está fazendo aqui e não ali, porque Deus está onde o nosso coração o busca e ele percebe que o profeta está no lugar ideal da renovação. Esse lugar é o Senhor. É o que a gente chama de aprisco das ovelhas. E nesses dias, ouvindo uma canção, e fiquei pensando, uau, às vezes a minha alma tem saudade de Deus, saudade da presença, você não sente. No monte de Deus, Deus se encontra com Elias e Elias se encontra com Deus e Deus pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Você já pensou, você ouviu isso de Deus? Na próxima vez que você dobrar o seu joelho no seu TSD, no quarto secreto, e Deus dizer, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E diante de uma pergunta como essa, Elias responde, Deus, eu tenho sido muito zeloso ao Senhor dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando tirar a minha vida. Você se sentiu um pouco assim? E a gente escuta, é um momento de desânimo. Muitos estão abandonando a fé. Muitos deixarão as igrejas. Igrejas fecharão. Pastores abandonarão o ministério. Você tem ouvido muito isso? E o Senhor disse, como diz o versículo 11, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha que interessante. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. E Elias disse, agora Deus está diante de mim. A palavra diz, o Senhor não estava no vento. Já percebeu que quando você está muito perturbado, você não consegue ouvir, não consegue perceber. Depois do vento houve um terremoto. Mas diz a palavra, Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E Elias fica, se Deus está aqui como ele disse, o que você está fazendo aqui? Onde Deus está? De repente, depois do fogo, houve uma brisa suave, o murmúrio de uma brisa suave. E quando Deus se apresentou por meio de uma brisa suave, Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Olha que experiência incrível. Deus está, Elias percebe que Deus está, e agora diante da santidade, ele cobre o rosto como os serafins cobriam o rosto diante da santidade de Deus. E mais uma vez a voz pergunta, o que você está fazendo aqui? Diferentemente da caverna, agora Elias está
diante do Senhor? O que é que você está fazendo agora diante da minha presença? E Elias responde a mesma resposta que ele deu anteriormente. Temos sido muito zelosos pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Se você estivesse de fato diante de Deus, porque na verdade a gente não percebe que está, mas Deus está agora aqui. É uma questão de consciência e de fé. Nesse momento que você está recebendo essa palavra, Deus está aqui entre nós. O que você falaria se Deus te fizesse uma pergunta como essa? O que você está fazendo aqui, lá no seu TSD? O que você está fazendo aqui? Interessante que Elias não aproveita bem esse tempo, ele fica justificando, Senhor, mataram os teus profetas e tal, eu sou zeloso, porque o que ele deveria dizer, Senhor, eu estou com medo, eu temo a morte, eu estou desanimado, estou depressivo, eu não tenho mais forças. E o Senhor disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todo aquele que não se dobrou diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, ele se sente sozinho e Deus diz, não, você não está sozinho. Eu tenho um exército de 7.000 homens que estão prontos para iniciar uma nova fase. Há uma nova fase brotando diante dos nossos olhos. E a função de Elias era passar o bastão. E Eliseu passou a ser o profeta do novo momento. Ei, entende uma coisa? Não permita Eliseu ocupar seu espaço nessa fase da história da humanidade. Seja você a destravar novos espaços espirituais. É um momento onde nós queremos fazer parte desse exército que Deus está levantando na terra. Há um exército sendo levantado por Deus para este tempo. Deus está ungindo novas pessoas, Deus reservou em meio a esse sofrimento milhares de milhares e nós fazemos parte disso. E Deus vai usar você. Mas sai da caverna, se levanta do seu estado de prostração, coma, descanse e vem conosco, porque nós estamos em posição de exército para saquear o inferno e confrontar esse espírito de Jezabel que está querendo destruir a nossa economia, destruir o nosso país, destronar esse espírito que ousa permanecer e ele cairá por terra porque você não se prostou diante de Baal e de seus deuses. Por isso eu convoco você, porque você faz parte desse grande exército que Deus está levantando. E essa é a nossa hora. Essa é a nossa hora. Estamos voltando agora, dia 2 de agosto, os cultos presenciais. Se você, de fato, entende Deus te chamando, levante-se e venha. É o nosso momento. A nossa equipe está orando em 4 horários todos os dias. Nossos pastores estão com os corações fervilhando por viver uma nova etapa. Vem conosco, levante-se, saia dessa prostração. É tempo de avançar, Tibapa. Vamos juntos. Rumo aos 500 discípulos, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos florescer no deserto. É a nossa hora. É a nossa hora. E Deus diz para você, eu separei profetas, eu separei uma geração poderosa para viver o novo de Deus. E nós vamos viver o novo de Deus nessa geração. Há grandes surpresas do Senhor vindo para mim, para você, para a sua família e para a nossa igreja. Por isso, levante-se, saia desse estado de desânimo e vença em nome de Jesus todas as batalhas que se apresentam. Hoje em Cristo Jesus, nós desfazemos as palavras de maldição sobre você e sobre sua família. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus diz para você, levante-se, coma, beba, fortaleça-se e caminhe em direção à realização da minha vontade.
Essa é parte da história de Elias. Um homem comum. Você, como eu. Tiago disse que Elias é um homem sujeito às nossas paixões, às paixões humanas. Como Elias, hoje, levante-se, coma e caminhe. Batalha, descanso e batalha. Mas notem, eu não falei derrota. Batalha, descanso, batalha, vitória. Isso é o que eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Eu ministro sobre você a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo e libero sobre você palavras que desfazem agora todas as maldições que foram emitidas pelo espírito de Jezabel e seus profetas cairão por terra pelo fogo do Senhor que consome todas estas obras agora em sua vida em nome de Jesus. Eu libero sobre você as bênçãos da prosperidade para que você se levanta, você coma, você se erga e caminhe em direção à realização da vontade de Deus. Eu libero agora essas palavras e por fé você diz sim e amém. Em nome de Jesus, eu te abençoo. São com essas palavras que eu me despeço de você nessa noite. Procurem aperfeiçoar-se, sejam de um só pensamento, de um mesmo falar. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as divinas consolações do Espírito Santo, seja com você, homem de Deus, com você, mulher de Deus. Por isso digo, sejam fortes, graça e paz.